Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa grande live, né, Circuito de Filme. Para mim é uma honra, uma satisfação, sejam bem-vindos e que essa noite seja uma noite de aprendizados, seja uma noite que a gente possa realmente trocar essas experiências, né, de acordo com o ponto de vista de cada um. Olá, Simone. Olá, Tudo? boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigado. A sua presença sempre me alegra, né? E com certeza as suas contribuições, né? Seus pontos de vista, o seu ponto de vista enriquece essa quarta-feira que já é a 25ª, né? Eu falo isso porque é um projeto, né? Que começou, né? De uma forma despretensiosa, mas ela tem o intuito de estar cada vez mais se expandindo. E com a sua presença, né, agora com mais frequência, com certeza vai ser mais rápido, né? Expandir, com certeza pelo seu profissionalismo e a sua contribuição importante, né? E é o filme dessa noite, né, O Juiz. A temática é a relação de pai e filho, traz um pouco a questão da importância do perdão, quanto é importante a gente perdoar, não perder tempo, né, com algumas coisas que talvez você ir em direção a isso, enfrentar, né, eu digo que é uma renúncia, né, às vezes você renunciar, às vezes até de um orgulho, é preciso você renunciar. Então, assim, esse filme traz essa coisa, né? Traz essa questão, relação pai e filho, o perdão, essa coisa do voltar às origens, né? Depois de muito tempo, né? Às vezes, isso é mais comum, né? Que a gente imagina, né? Essa questão, as pessoas saem às vezes, pode ser um interior, pode ser uma cidade menor, né, às vezes vai construir alguma coisa, a vida, né, uma cidade grande e aquela sensação que muita coisa mudou internamente e isso, quando a gente volta, né, para essa origem, há um estranhamento, né, há uma coisa bem interessante que a gente vai discorrer também ao decorrer da live. Eu vou passar a palavra para você, Simone, para você se apresentar, logo em seguida eu me apresento, né? E você fica à vontade, né? Gratidão por aceitar o convite novamente. Obrigado. Boa noite, gente, sejam todos bem-vindos. Estou aqui mais uma vez, muito feliz, eu já disse a você que a arte, né, é uma coisa muito boa para a gente falar sobre a vida, né? Porque a vida imita a arte imita a vida. Então, o cinema é uma dessas grandes formas de englobar boa parte, né? Eu sou, gente, para quem não conhece, eu sou Simone Salles, eu sou psicóloga clínica. Como o Whindersson já falou aí, eu atendo adolescentes, mas não só adolescentes. Hoje eu poderia definir o meu público, sobretudo em adolescentes e mulheres, né? Então, eu também sou psicóloga voluntária da Tamo Juntas, não sei se alguém já ouviu falar, que é um projeto que acolhe mulheres vítimas de violência sexual, física, psicológica e financeira. E lá nós atendemos com psicólogos, assistentes sociais e advogadas, né? Então, eu também atuo lá como psicóloga voluntária com mulheres e é um trabalho muito legal. Para além disso, também trabalho como professora, faço meus freelances, né, como professora online, que também é algo que me agrada. E às quarta-feiras estou aqui com o Whindersson, né, vim como convidada, aí eu fiquei, né, dando umas dicas também, eu quero falar sobre esse filme, bota esse aí. Aí ele disse, não tem jeito, acho que eu vou convidar ela para ficar aqui logo na quarta-feira, que aí a gente resolve logo essa questão. E aí eu estou aqui com vocês e estamos aqui para bater sempre um papo bacana sobre esses filmes e ver como isso, trazer isso para o nosso dia a dia, né? O filme de hoje, O Juiz,
É um filme, me disse que eu não tinha assistido ainda, foi indicação tua, não tinha assistido. Olha que eu assisto filme pra caramba. Mas Sim. eu acho que eu assisti um outro filme que também se chama O Juiz, mas era uma temática totalmente diferente. E eu assisti esse filme por sua indicação, de fato. E eu achei o filme muito bacana, né? E ele começa já, você falou de discutir a relação pai e filho. E já começa um pouco nessa pegada, né? Porque começa ele discutindo com a esposa, né, sobre o que aconteceu no casamento deles, e ele fala que vai levar a filha. Só que ele vai levar a filha na questão do divórcio. E a mulher pergunta para ele, a primeira coisa que ela pergunta para ele, né? Você sabe onde é a escola dela? Sabe que horas ela entra na escola? Que horas ela sai? Você sabe qual é o brinquedo preferido dela? Você sabe onde é o acampamento? Você sabe o que ela come, o que ela não gosta de comer? Ou seja, ele totalmente irresponsável enquanto pai, ele não desempenhava o papel de pai, a não ser aquele bonitinho que muita gente finge que... Como a gente falou, inclusive, sobre o Kevin semana passada. E aí, sim. E ele ainda se achava no direito de dizer que essa aí que ia levar a filha, tipo, né? Mas eu não vou falar muito não, vou deixar você aí, porque tem muita coisa pra gente discutir aí no decorrer. Eu gostei, né, dessa parte aí, né, bem lembrado, né, dessa coisa do questionamento dessa mãe em relação a ele, né, como pai, né, como uma ausência, né, apesar da questão do sucesso que ele tinha em termos de profissão, né, bem requisitado, bem pago, né, talvez tanto em relação à filha e talvez até o próprio casamento também, porque a esposa fala, né, dessa questão de uma ausência e porventura também talvez até uma traição, né, uma traição acontece. Então, assim, mostra, né, já de início, né, esse cenário, né, que ele tá inserido. Apesar de um sucesso profissional, a parte familiar está um pouco, né, negligenciada. Verdade, como se não tivesse nada. Se ela tivesse sido a vilã da história, a esposa, né? E eu sou a vítima, porque eu trabalho muito, eu sou um cara assim de muito sucesso. E já de antemão, você estava falando aí, eu estava vendo que o filme, né, no geral, ele lembra muito a terapia, a psicoterapia, porque na psicoterapia, às vezes as pessoas chegam muito para dizer assim, eu não sei o que é que acontece, porque eu sempre faço isso, eu sempre faço a mesma coisa, e eu faço isso, eu penso que eu estou indo bem, mas como se tivesse alguma coisa me incomodando e não dando certo. E aí o convite, né, da psicoterapia é embora voltar ao passado, embora retroceder, só que no filme, né, ele faz isso, de fato, ele volta lá para a cidade dele, né, volta para essa família por conta do que aconteceu. Mas é essa coisa da psicoterapia, né? Vamos voltar ao passado, revisitar o passado para entender por que você age, como age no presente. Né? Sim, e o filme é muito isso. É muito isso. Verdade. Então, assim, só para quem tá chegando agora, né, contextualizar mais esse filme, né, existe essa questão desse advogado, né, bem sucedido, onde ele não pega o caso de pessoas, né, não por coincidência ou por escolha dele, pessoas que geralmente são culpadas, né? E aí até o momento do filme ele é questionado. Você não se incomoda de saber que seus clientes são culpados? Ele falou, não me incomodo, né? Porque os inocentes, eles não podem pagar, né? Em outras palavras, não podem pagar o meu serviço. Então, assim, aí numa fala como essa, você já vê, né? A personalidade, o comportamento, a forma de pensar dele. É nesse contexto, né, que o filme já começa. Então, assim, por um lado, tem essa coisa que é o jeito, ele consegue envolver o juiz ou quem esteja ali no momento ali do julgamento, e ele tem essa habilidade. E, por outro lado, tem um pai, né, o pai... Ele há mais de 40 anos é juiz, então ele preza muito por essa coisa da lei, né, que seja efetuada essa lei. Então você vê dois polos, né, um momento lá atrás acontece algo e a partir desse fato há esse distanciamento. Então assim, a partir disso, o pai, vamos dizer assim, culpa ele por esse fato, e a mãe, aí esse distanciamento, né, vamos dizer, esse distanciamento
o pai culpa esse advogado e a mãe culpa esse pai por atitude. Então, dentro de um contexto, né, que a gente falou sobre a questão do perdão, então atrás de um perdão existe a questão da culpa, né? Então ali envolve a questão da culpa ali, e dentro desse contexto, ele está lá na cidade, e ele recebe uma ligação que a mãe falece, né? Faleceu. E ele se vê obrigado a voltar a essa cidade, né, onde ele nasceu, onde ele vivia. E, assim, o primeiro aprendizado que a gente pode já, desde já, colocar, que não esperar um fato maior, né, uma morte trágico de alguém, né, para que você dê uma iniciativa, tenha uma iniciativa de resgatar alguma coisa, né? Vamos pensar assim, né? E antes de eu prosseguir, né, vou me apresentar. A Simone se apresentou. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo clínico, né, também faço treinamento de empresas também. Sou coach, né, coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. E eu sempre costumo dizer que a minha missão é crescer e contribuir, né? Esse circuito foi criado justamente para criar esse momento aqui para que a gente possa trocar esses aprendizados e que você possa, no mínimo, de cada filme, né, cada semana é passado um filme, que você possa abstrair e colocar em prática esses aprendizados. E por que a escolha do filme, né? A Simone gosta, né, ela falou que assiste muitos filmes, né? Então, o filme ele tem um elemento de metáfora, né, história. E a melhor forma de você aprender é através de história. Então, é um bom caminho para que a gente possa, de fato, ter esses aprendizados, o filme. E eu vou passar um pouco para a Simone, para que ela possa também colocar mais alguns pontos, né, que ela achou interessante. E aí, assim, vai desenvolvendo o filme, né? Então a gente já vê ali nesse primeiro posicionamento dele com a discussão com a esposa, como você falou, no início do filme, inclusive, quando ele se coloca, né? Você já vê ali uma questão de caráter, uma questão de ética envolvida ali que ele não considera. Então ele considera os valores, né? Essa é a ética dele, né? É o padrão, é o status. E ser implacável e não perder. Então, ele chega em casa, ele tem a discussão com a esposa, e ele fala sobre essa filha que ele vai levar, e a esposa começa a questionar várias coisas para ele. Inclusive, ela diz que ela está triste, né, porque ele é ausente. Ela fala, eu estou triste, e ele não considera, em nenhum momento ele para considerar o que ela fala, ele só despeja, né, o que ele está acostumado a fazer, a emitir o próprio julgamento dele. Sim. Sobre ela, e ali você vê que ele tem uma falta de responsabilidade, tipo, a autorresponsabilidade ali não existe para ele. E no caso Sim. dele, os outros é culpado sempre do que está acontecendo ali ao redor dele. Então, ele é perfeito, né? E as outras pessoas todas ao redor dele são as pessoas que agem errado. Ele não. Tem uma visão crítica, né? E na fala dele, o pai dele está morto, na fala dele, né? Metaforicamente falando, né? Mas é isso, assim que ele vê, né, a situação. E aí ele vai, né, recebe essa ligação e vai lá para o interior para voltar à cidade natal dele, onde ele cresceu, e acompanhar o enterro da mãe. O pai, inclusive, tem uma coisa que ele fala, né, logo no início, que ele está assistindo uma audiência do pai. Né, e engraçado que o pai dele é juiz e ele é advogado. E é um bom advogado, né, então... A gente já vê ali, né, aquela questão, né, do próprio processo de repetição. E aí, ele está lá assistindo, ele vai para o enterro da mãe, né, para o velório, e o pai abraça todo mundo, mas o pai só aperta a mão. Então aí a gente vê que a questão do afeto, nesse afastamento, né, já existe aí, né, há um impacto aí, né, pô, são filhos e aquela coisa formal que o pai, né, ele enfatiza ainda mais, né? Ele fala assim, sua mãe, né, ficaria feliz por você estar vindo, por ter vindo, né, até aqui. E morreu o assunto, em termos de fala. Ou seja, em outras palavras, eu não. Sua mãe ficaria feliz de você ter vindo. Eu não. E
o que é para mim interessante, né, sobretudo quando eu olho da ótica e do ponto de vista, por exemplo, da psicoterapia, é que isso incomoda ele. Porque, assim, se isso não incomodasse o pai, não incomodasse ele, eles estivessem vivendo, sei mais não, mas isso incomoda. Incomoda o pai que não tem uma atitude facilmente esperada por um pai, que é de abraçar seu filho que não vê há muito tempo. E incomoda ele pelo pai não ter feito esse ato, esse gesto de afeto, principalmente na situação em que a mãe dele tinha terminado de morrer, né? Sim. E aí ele comenta isso com o irmão, né? E ele fica indignado, e ele fala, né? Então você já vai vendo ali, começando a se desenhar, entendendo porque ele é a pessoa que ele é. Sim, porque a sim. gente tem um ditado que diz que o fruto não cai muito longe da árvore. E não cai mesmo. Né? A gente tem uma tendência muito grande a repetir coisas boas e ruins que os nossos pais fazem, da forma que nos criou, como a gente entendeu a vida, né? Principalmente no processo de desenvolvimento. A gente pode entender, né, você falou dessa questão da repetição, no caso dele, em um momento específico fica claro isso, que essa coisa do direito é como se fosse uma busca do reconhecimento desse filho. Então, em um dado momento do filme, é como se estivesse carimbando isso, porque inclusive o pai fala, né, tem uma fala deles dois, porque ele vai, né, o advogado vai para lá, né, na questão da morte da mãe, no intuito de ir lá e simplesmente voltar. E nesse momento existe uma situação a mais que o pai se envolve em relação a uma suspeita de um atropelo de uma pessoa, né, e esse juiz passa a ser um suspeito ali, e as coisas começam a mudar, né? O plano inicial acaba mudando um pouco, e a partir disso, o que acontece? Que, ao meu ver, não é por acaso. Pois é. Aí fala ironia do destino, alguma coisa assim, né? Mas a gente... Porque qual a probabilidade de um juiz de mais de 40 anos de carreira sair assim do nada e atropelar uma pessoa? Não é por acaso, ao meu ver, não é por acaso, né? Tinham coisas ali que o destino, né, a vida estava rondando ali que tinham que ser resolvidas, que tinha que vir. Foram muitos anos até eles chegarem a se confrontarem dessa forma, mas tinha que acontecer uma hora, né? É inevitável. E é interessante quando tem uma situação como essa, né, de uma situação anterior lá atrás, sei lá, 10, 20 anos atrás, quem passou pela situação, parece que aquela imagem, ou daquela mãe, daquela pessoa, fica cristalizada, né, e nos dias atuais. Já passou um bom tempo, né? A pessoa pode ter mudado um pouco, né? Mas assim, quando a chegada dele não mostra isso em relação a ele, né? Assim, o que é que chama a atenção? Que essa forma de agir com ele, esse pai com ele, tem uns flashes que lá na infância não era assim. Não era assim, era uma coisa mais amorosa, mais atenciosa. Mas o fato que ocorreu é que mudou tudo, né? Uma culpa, e na visão do pai era uma forma a forma que ele agiu é uma forma de poder, na cabeça dele, já que ele é juiz, uma forma de punir para que ele não... O comportamento que ele tinha na época não aumentasse, não fosse para um lado pior da coisa, enfim. E é o que acontece muito, muito com pessoas muito rígidas. Exato. Tipo, a lei, por exemplo, a lei tem que ser aplicada, mas a lei não tem que ser aplicada pura e seca. O contexto é preciso ser observado, o contexto. É por isso que, por exemplo, dentro da própria área de direito existe uma coisa chamada, acho que é costume, né? E jurisprudência, que é o quê? O juiz, é uma lei, existe a lei, mas o juiz, em determinadas situações, ele toma uma atitude, né? Dá um veredito, às vezes, um pouco contrária da lei, porque ele entende que aquele contexto não se pode se aplicar a lei pura e seca como ela está ali, porque seria uma injustiça social, né? Então, isso nos leva a pensar que, tipo assim,
tem situações que você precisa ver o contexto e como agir. O pai dele era uma pessoa muito rígida com a questão da lei, né? E ele aplicou, inclusive, essa rigidez em relação ao filho. Então, o filho cometeu um erro na adolescência, né? Uma irresponsabilidade, inclusive envolvendo o irmão, né? Que acabou prejudicando a vida do irmão. E ele mandou o filho para um reformatório, né? Então, assim, na cabeça dele, ele estava fazendo a lei, né? E, a depender do contexto, da situação, sim, pode se aplicar, mas será que se aplicava? Talvez esse ato dele, provavelmente, foi que ele afastou o filho dele. Porque o filho dele, a partir daquele momento, se tornou um adolescente extremamente rebelde, né? E se afastou dele para sempre, até aquela situação ocorrida. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, pai, mãe, até eu digo em relações, em amizade, com a rigidez. Porque não é tudo que é ser aplicado assim, exatamente assim. Tem algumas pessoas que quer colocar seco. Então é isso, é isso, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não existe um meio termo. Não existe uma negociação. Não relativiza a situação, né? Não sabe ver que às vezes se aplica um pouco, não totalmente aquela situação, mas que a vida não é assim, não deve ser assim. Em alguns momentos sim, mas em outros não. E o pai dele, pelo jeito, não enxerga. Tem uma cena que eu acho fantástica, porque assim, você sabe que eu sou de linha psicanalítica e nós adoramos as entrelinhas. Porque é nas entrelinhas que, como diz o diabo mora nos detalhes. Sim. Né? E aí eu lembro que o irmão dele está na varanda e aí ele começa a reclamar do pai. E logo quando ele chega, ele fala, ele não sei o que, não falou comigo, não sei o que, não sei o que. Aí o irmão, né, olha para ele e faz... Mais uma vez. Tipo assim, não aguento mais. Tipo, você só sabe vir aqui reclamar, você é a vítima, você, né, o coitado, o pobre coitado, você vai ficar nessa aí, então eu vou dar uma dormida aqui enquanto você faz seu discurso de vítima e quando terminar me chama para eu acordar novamente. Então, que é para situar um pouco ele, né, tipo assim, acorda. Uhum. Em várias situações de conflitos, geralmente os dois lados podem contribuir para diminuir o conflito. Os dois lados podem contribuir para resolver o conflito. E eles têm outra característica, tanto o filho quanto o pai, até porque o filho é muito parecido com o pai, que é a questão do orgulho. Eles dois são muito orgulhosos. Uhum. Então, eu vou chegar, não. E fica um lá e outro cá, e é um conflito que poderia se resolver com muito diálogo e demora para acontecer. Porque o orgulho não deixa. E no momento que esse juiz está envolvido com essa situação, né, que ele precisa de uma defesa, né? E uma boa defesa, por sinal. Uma boa defesa. E aí o filho se coloca nessa posição de defender, e ele, né, como você falou, o orgulho não permitiu que esse pai de pronto, né, pudesse tomar isso, que o filho dele pudesse conduzir o caso, né, defender o caso dele. E é interessante assim, para a gente, outro aprendizado, cuidado com que você, né, talvez algum momento que você julgue muito, ou então você se coloca como uma pessoa que julga muito as pessoas. Nesse caso, o quê? Ele era o juiz. Ou seja, às vezes a gente pode se colocar como um juiz em algumas situações. Aí, então, ter o cuidado, porque você pode estar na posição de réu, entre aspas. Né? Então, essa inversão também me fez pensar isso. Né? Essa coisa você pode estar no outro lado. Então, né, tenha cuidado na hora de julgar, porque realmente é uma coisa que é para ambos. Então, sim, melhor não julgar, né? A gente vê muito isso hoje na internet, por exemplo. As pessoas julgam com muita severidade tudo que vê na internet. Né? Tudo que as pessoas veem na internet, uma manchete, algo, as pessoas, inclusive, hoje pela internet querem ser os juízes, né? Querem fazer o julgamento, dar o veredito e qual vai ser a sentença.
e não se coloca, e se fosse eu, será que eu, enquanto ser humano, também não poderia ter agido dessa forma? E às vezes, o que é estarrecedor, assim, que às vezes é uma besteira. Então, eu já vi cada caso, assim, absurdo. Então, uma pessoa falou uma coisa, tipo, uma coisa que eu e você, talvez, numa situação, nós falaríamos, talvez até pensássemos depois, ou refletíssemos na hora se alguém nos desse um toque, mas que é um ser humano, né? E as pessoas ali começam a julgar e faz toda uma severidade. E aí eu fico pensando, hoje eu percebo, por exemplo, no processo de psicoterapia dos meus pacientes, um dos maiores problemas que a gente tem é a questão do julgamento. As pessoas, elas não fazem o que elas realmente querem, mas elas não fazem porque elas são muito severas com as outras pessoas, logo consigo mesmas. Então, como elas são muito severas com as outras pessoas, quando elas se colocam no lugar, elas sabem que seriam julgadas da mesma forma. Então, elas não vivem. Vive com medo de tudo, vive com medo de fazer tudo. Então, eu vou botar essa roupa, vão me julgar. Tem pessoas que é tipo assim, não postam uma foto no Instagram, nem no WhatsApp. E não é porque não tira foto, é porque tem medo do julgamento das pessoas. Então, se eu colocar uma foto, e se as pessoas não gostarem da foto que eu colocar, e se eu botar essa foto com esse short curto, e as pessoas começarem a me julgar de vagabunda, e será que... Então, assim, aí eu pergunto, mas quem é que está julgando? Porque se você está tão preocupada com esse julgamento, sim, você também julga desse jeito as pessoas que fazem essas coisas? Né? E é essa coisa. Eu sou o juiz, tem hora que eu sou o juiz, e tem hora que eu sou o réu. Né? Mas só que aí as pessoas, no caso aqui, né, no nosso contexto, não querem ser réu, então elas não se mostram. Porque só, por exemplo, tá eu e você aqui conversando, batendo papo sobre esse filme, tem aqui as pessoas junto conosco, querendo ou não, tá sendo emitido julgamento sobre nós. Né? Sobre essa apresentação, sobre a escolha do filme e tudo. Mas a questão é que, assim, a gente precisa lidar com isso, de entender que vai ter hora que nós estaremos sendo julgados, né? A gente se preocupa em ter uma boa postura, em fazer as coisas da forma correta, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, mas ainda assim não vai ser um julgamento 100% favorável, não existe isso, né? Mas no caso do filme, tem ainda outra questão. Eu me recordo que os filhos chamavam ele de juiz. Os filhos não chamavam ele de pai, você observou? Sim, aí só que em algum dado momento isso mudou um pouquinho. Mas sobretudo quando as fragilidades dele começou a aparecer, né? Uma coisa, ainda, né, seguindo essa linha de julgamento, é interessante como a questão do que a neta, assim, a princípio, esse advogado ele não quer que nem a esposa e nem a filha venha até esse momento, né, que a mãe dele faleceu. Então ele quer a maior distância possível, né, menos envolvimento possível nessa passagem, né, nesse processo. E no momento posterior, a filha vai até lá, a neta, né, do juiz e filha do advogado. O interessante, é muito legal esse momento. Então, esse momento, o quê? O julgamento que o advogado tem, né, dele em relação ao juiz, ele começa a passar para a filha. E aí, no real da coisa, quando de fato esse conhecer acontece, algo totalmente diferente acontece, algo muito mais próximo, né, com mais atenção. Então, nesse momento, o que eu posso pensar e também compartilhar como um aprendizado? Às vezes a gente tem, como eu falei, essa coisa desse julgamento fechado, como uma pessoa possa ser que seja uma coisa só com você, não necessariamente com uma filha, uma coisa, possa ser que seja assim. Ou então, isso pode ser desse momento de hoje, mas um momento anterior era diferente. Então, assim, a gente tem que estar flexibilizando esse julgamento para não cair nessa coisa do julgar errado, vamos dizer assim. Porque o que ele apresentou, o que o juiz, né, o avô dela, apresentou foi totalmente diferente do que ele estava alimentando isso para a filha.
E assim, talvez a gente julgue uma pessoa e também a gente passa para as outras pessoas, seja amizade, seja enfim. Então a gente tem Isso esse acontece cuidado, muito. né? Ter esse cuidado para não julgar e não passar adiante também esse julgamento. Então é bem interessante pensar nisso também. E tem uma fala aí, né? Da É a Fanny. Fanny, né? A Fanny colocou aí bem um depoimento dela, né, pessoal. E assim, Fanny, realmente é isso que a gente está falando, né? A gente fica com muito medo do julgamento, né? Dos juízes que estão aí ao nosso redor. E aí a gente acaba se limitando, né? Se limitando com medo desses julgamentos. Então, assim, é muito interessante a gente ver filmes, a gente discutir essas questões e discutir também por que a gente tem medo, do que é que eu estou com medo, eu estou com medo de qual julgamento, mas assim, quais são meus valores. Eu acho que quando a gente vai falar algo, seja no meio de um grupo particular, seja na internet, na minha rede social, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, eu acho que a gente sempre precisa primeiro se questionar se isso tem a ver com seus valores e aquilo que você acredita. E você deve defender o que você acredita. Porque isso é um respeito que você tem que ter consigo mesma. E assim, as outras pessoas também, como nós estamos em redes sociais, quando a gente coloca, por exemplo, alguma coisa na rede social, a gente está colocando público. Então as outras pessoas podem opinar sobre aquilo que a gente colocou, né? Mas tem que fazer isso de forma respeitosa. O que a gente não pode é permitir que as pessoas nos desrespeitem. Mas discutir sobre as nossas ideias também é saudável, né? E colocando aos poucos e ir pensando, por que é que você tem tanto medo? Do que é que você tem medo, né? E pensar aí nesse campo o que é que pode ser feito. Mas é uma coisa que essa fala abrange a situação de muita gente que vive dessa forma, né? Inclusive, até às vezes, um de nós pode passar por isso. Eu vou postar algo, mas será né, que é que as pessoas vão pensar, né? Então, a gente pode se pegar pensando nisso. O que a gente não pode é deixar o medo nos paralisar e fazer com que a gente deixe de viver. Isso a gente tem que tomar cuidado. Pensar, refletir é legal, mas paralisar não. E Você nessa fala alguma caminhada, coisa aí? nessa caminhada, a gente, como você mesmo colocou aí, né? Só vou fortalecer. Que às vezes a gente pode ser nosso algoz, né? Aquela pessoa que julga, né, ao extremo, né, tudo que faz, enfim, que aí cai na questão do perfeccionismo, e aí pode trazer o medo, né, essa coisa de o medo de dar errado, de errar, e também o medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, assim, não seja, né, se apoie, né, se acolha, e que você possa realmente, como eu costumo dizer, né, nós somos seres humanos, então a gente vai errar, e como a questão do filme traz, né, num momento específico, né, houve uma ação desse pai, e da parte desse filho, né, desse advogado, também teve ação, talvez reativa, enfim, né, e a partir disso ficaram 20 anos, vamos dizer assim, sem se ver, né, sem ter esse contato, tanto a mãe sofreu, os irmãos, todo mundo dentro dessa conjuntura sofreu de alguma forma. Então, assim, é importante que você esteja aberto, né, como o filme também traz, essa questão da aproximação, apesar de tudo isso, a gente possa estar aberto, com o coração aberto, para que a gente possa até dar o primeiro passo e talvez até relevar algumas coisas do passado, mas em pró, e também não esperar uma coisa maior, um fato maior, uma morte de alguém, um acontecimento mais grave, para que isso seja, né, uma situação para que, de fato, algumas coisas sejam resolvidas. Mas não espere isso acontecer por conta própria, faça isso, dê essa iniciativa. Né? É um dos aprendizados, né, para a gente refletir nesse filme. Talvez você esteja perdendo muito tempo, né? Muito tempo, né? E aí um dado momento, né, só complementando, é a questão, existe a identificação de uma doença desse juiz. Então, outro agravante, né, o tempo, né, de permanência diminui muito mais. E aí as pessoas acabam tendo que fazer tudo em cima da hora, né? Em questão de dias, de meses.
E assim, eles perderam, são 20 anos que ele não vai visitar a família, que ele não volta à cidade dele. Gente, 20 anos da vida de uma pessoa. É muito tempo. É muito tempo para você não querer, não, sabe, tirar aquela coragem de lá de dentro, mesmo que você ache que o outro está errado, porque às vezes é isso. A gente tem a convicção de que a gente está certo. E às vezes a gente está certo mesmo. Às vezes a outra pessoa agiu errado. Mas o que a gente tem que pensar é o quanto que aquela pessoa é importante para a gente. O quanto que aquela pessoa é importante na nossa vida. E se a pessoa for assim tão importante na sua vida, não tenha medo de ser você que vai puxar, de ser você que vai dar o braço a torcer, mesmo que você entenda que a pessoa agiu errado. Sabe por quê? O tempo passa e o relógio não volta. E aí a gente perde tempo com mágoa. Então, eles têm muito um do outro ressentimento, mágoa guardado, né? E embora eles estejam ali, eles conversem, inclusive ele entra para defender o juiz, que é o pai, ele é o advogado, o tempo todo eles têm rusga, eles brigam, tem uma hora que eles chegam quase à agressão física. Então, assim, muito ressentimento, muita mágoa. E como é que a gente fica com muito ressentimento e muita mágoa de alguém? Aquelas pessoas que têm o hábito de ser rancorosa, de guardar as coisas e não resolver. Então, assim, a pessoa me fez algo e eu estou pensando que ela fez errado, mas eu não chego para a pessoa e pergunto, e chamo para conversar, e choro, e brigo, e falo o que eu estou pensando, mas depois resolve. Não, isso eu acho que é uma questão do ser humano no geral. Muita gente age dessa forma. A gente tende a ir aguardando, e aí quanto mais a gente guarda mágoa, mais a gente se afasta, mais a gente fica ressentido. E para resolver essas questões é muito mais difícil. Muito mais difícil. Aquilo que é desprazer, incômodo, a gente tem a tendência a se afastar, né? Não a resolver, mas a se afastar. E aí, né, pegando esse gancho do perdão, né, que esse tempo, na semana passada eu levantei esse tema, né, do perdão. O perdão é primeiramente para você ter paz, não necessariamente primeiro para o outro. Existe um impacto em relação ao outro, mas é primeiro para que você tenha paz, que você se desligue, né? Essa memória, você desliga a dor dessa memória. Você faz essa separação. E isso te dá a condição de voltar, de lembrar da situação e não doer. Então você faz essa desconexão dessa dor e dessa memória. Então é importante a gente enfatizar quando se fala de perdão, né? Às vezes a pessoa pode falar, fulano de tal não merece o meu perdão. Isso é engano, que não é o outro, você que merece o perdão, né? Você que merece dar esse perdão, porque é para você vai se sentir melhor, a sua vida vai fluir mais, a sua mente, enfim, em todos os sentidos, isso vai ser muito importante para você. E aí até o próprio filme fala assim, é uma fala, eu não sei se foi do pai, se eu não me engano, às vezes você tem que perdoar primeiro, né, para ter o perdão do outro. Né? Então, assim, às vezes tem esse movimento que você pode fazer também para dar, também isso, esse perdão faz com que a outra pessoa também libere essa coisa, esse peso talvez que a pessoa tenha, tá? Então, primeiramente para você e depois, como consequência, você também libera essa outra pessoa. Então, assim, esse filme, ele mostra alguns pontos bem interessantes e é uma coisa muito comum em termos de vivência, né? A separação, às vezes é irmão também, entre irmãos. E, assim, uma coisa interessante, quando ele chegou na cidade, ele falou assim, pô, aí foi olhando os pontos, né? O comércio, as pessoas, é como se ele dissesse assim para ele, pô, as coisas não mudam, tá do mesmo jeito. Né? Então, assim, na concepção dele, a questão, se ele ficasse ali, ele também ficaria do mesmo jeito. Tem essa coisa, essa visão de crescimento. Ou seja, ele cresceu, as outras pessoas não cresceram.
E com isso é importante, eu vou levantar um ponto na questão da gestão do tempo, que isso mostra em relação a gente pode fazer um exame da nossa própria vida, né, pegando esse link, você fazer uma timeline da sua vida. O que seria essa timeline da sua vida? Em relação, vamos pegar a questão profissional, ou então até de vida, vamos a questão profissional. Aí você pega, o que é timeline? Você pega a profissão daqui a 10 anos atrás, você começa há 10 anos, faz o parâmetro de 10 anos. Há 10 anos atrás, o que você estava fazendo? Aí você, sei lá, alguma coisa, trabalhava com venda, aí você bota lá a data que você estava fazendo aquilo. E os anos seguintes, você vai marcando as datas de cada coisa que você estava fazendo, até os dias atuais. E quando você vê isso, né, você vê o quanto você cresceu, o quanto você talvez desenvolveu, né? Você pode se surpreender para o lado positivo e o lado negativo. Assim, só pegando esse ponto em relação que ele fez esse julgamento ali quando ele chegou na cidade, né? Eu estou diferente, né? E as pessoas daqui estão a mesma coisa. Se eu ficasse aqui, eu estaria do mesmo jeito. Então, assim, a gente pega esse ponto e faz essa análise pessoal. Nos levar também para uma discussão, né, que é muito comum, eu vejo sempre, que é a questão: o que é sucesso? O que é sucesso? O que é crescimento? Isso é muito relativo. Porque, por exemplo, ele se considerava um homem de mais sucesso porque ele saiu daquela cidade. Mas tem pessoas que não queriam sair da cidade, que gostavam da cidade que morava e cresceram dentro da cidade. Então, a ex-namorada dele, por exemplo, ela ficou ali, ela estudou ali, ela comprou o restaurante, ela tinha um negócio dela. Isso também é sucesso, né? E, às vezes, como você falou aí, né, é muito importante a gente fazer essa comparação conosco mesmo, ou seja, com a gente mesmo, dentro daquilo que eu quero para mim, que eu considero sucesso para mim, né? Sim. Então, dentro do que eu considero sucesso para mim, o que é que eu quero para minha vida? Eu quero daqui a 5 anos estar não sei aonde, estar fazendo não sei o quê, e aí quando eu faço esse comparativo, eu tô chegando lá, cheguei, não cheguei, né? Você vai ter respostas positivas ou negativas. Mas a comparação com o outro, a gente pode até fazer, mas a gente precisa ter cuidado, né? Sim. Então eu estou me comparando com outras pessoas, mas é importante que eu tenha cuidado. Eu estou me comparando do mesmo referencial, uma pessoa que tem o mesmo referencial que eu, ou é uma pessoa que tem outro referencial, né? Que tem uma outra coisa. Que aí eu vou estar fazendo uma comparação de uma forma que não vai me beneficiar ou beneficiar o outro. Vai estar sendo uma comparação injusta. Eu lembro que eu tive um chefe que ele era gerente, aí ele chegou para mim uma vez e falou assim: eu quero ser diretor. E aí ele falou assim, e ele disse: eu acho que eu não sou uma pessoa de sucesso. Aí eu falei para ele: por que você acha que você não é uma pessoa de sucesso? Aí ele disse: porque o meu colega que estudou na mesma escola que eu, na mesma época que eu, no mesmo padrão que eu, já é diretor, tem 4 anos e eu ainda sou gerente. Esse era o padrão de sucesso dele, né? E ele considerava que ele não tinha sucesso. Mas, de qualquer modo, ele pegou um referencial que estava dentro do mesmo escopo dele ali, né? Eram colegas de escola, cresceram com os mesmos objetivos, nas mesmas áreas profissionais. Então, ele fez essa comparação, né? Mas, por exemplo, essa comparação para mim seria muito pior se eu pegasse uma pessoa de uma realidade completamente distinta, de que teve uma vida, uma vivência completamente diferente e tivesse comparando o sucesso dele com aquela pessoa que não tinha nada a ver com a realidade dele. Ele estaria sendo cruel ou com ele mesmo ou com a outra pessoa. Então, é importante a gente tomar o que a gente toma como referencial, né, de sucesso, de crescimento, inclusive consigo mesmo. Como é que eu tomo referencial? E o que é que eu acho que é sucesso mesmo? Né? Para alguns, sucesso é ter dinheiro. Para outros, sucesso é ter uma família. Para outros, sucesso é ser um bom cristão, servir a Deus. Para outros, é ter uma carreira exemplar, reconhecida, né? Então, assim, sucesso pode variar de pessoa para pessoa. Mas ele, como tinha o hábito de julgar as pessoas por ele, né? Ele fazia. Então, ele disse: eu sou a pessoa diferente. Então, todo mundo aqui, ninguém foi para lugar nenhum. Só eu. E é interessante que quando ele faz essa volta, ele começa a resgatar alguns valores que ele tinha, né? Talvez o se divertir, ele teve
Ele viu cenas, né, que o irmão dele sempre filmava as coisas, então ele teve essa volta, né, ele via como era e tal, e até teve um momento ali no filme que ele deixa de lado qualquer julgamento e vivencia ali, na hora que ele sai na bicicleta, ele está ali no aqui e agora, tá? Né? Quando você vive no aqui e agora, você sente prazer, né? E uma coisa que ele talvez na vida que ele estava levando, né, esse prazer de fato, né, ele estava só, né, vivendo, sobrevivendo no sentido de estar ali na correria sem se dar conta, né, que a mãe, né, fala que a questão que ele não sabe o que a filha gosta, não gosta, então isso é uma prova que esse aqui e agora não existia. Então, ali nessa sucesso, se a gente for ver, meio fake, né? Uhum. O sucesso dele era meio fake, porque ele tinha dinheiro, tinha carreira, mas ele não sabia da vida da filha, ele não acompanhava a vida da filha, a mulher dele estava traindo ele, em teoria, porque ele não dava atenção para a mulher, a relação com o pai dele era horrível, a relação com a mãe, já tinha anos que ele não viu a mãe morreu sem ele voltar para ver a mãe, tinha uma suposta filha numa cidade de 20 anos que ele não teve conhecimento, porque ele não teve coragem de ligar para a mulher que ele tinha um relacionamento quando ele saiu da cidade. Então, o sucesso dele estava meio abalado ali, né? O único quantitativo de sucesso para ele era só a carreira dele. Só isso. Ele era visto como uma pessoa que sumia, né? Que some no meio da... Né? O irmão tinha essa visão, essa ex-namorada dele tinha essa visão. Então, assim, ele se desconectava e aí ele tinha essa visão as pessoas tinham a visão do egoísmo dele, né? Ele estava pensando mais nele, mas por outro lado... que foge, né? Que foge dos problemas. Verdade. E aí, por outro lado... aqui eu vou para ali, e aí pronto. E aí, junto a isso, tinha a visão também de uma pessoa generosa. Não era ruim, ele não era uma pessoa ruim, mas, né? Ele passou por algumas coisas, mas não é uma pessoa ruim naquele... Talvez você tenha vivenciado algo parecido ou alguém próximo a você, e aí você se identificou ou se lembrou da história tal, né? É importante que vocês compartilhem. Né? Esse momento, né, só relembrando, né, cada semana, né, o propósito desse circuito, cada semana é escolhido um filme, e a partir desse filme você tira aprendizados, faz uma relação no mínimo de 3 aprendizados e busca ações para esses aprendizados. Porque assim, não adianta você ter aprendizado, né, se você virar ali a esquina e esquecer. Você tem que aprender e praticar. Essa temática, né, de aprender e praticar, eu trago do coach. Eu aprendi mais isso em termos práticos e é muito importante que a gente aprenda e logo em seguida a gente pratique, para que não esqueça. Como eu costumo dizer, conhecimento sem uso vira teia de aranha ou então troféu onde você quer colocar esse conhecimento. Eu vejo muitas pessoas acumulando. Hoje em dia, isso pode ser a gente pode cair nesse risco de querer acumular conhecimento numa busca de segurança, que a gente acha que a gente nunca está preparado para falar sobre alguma coisa, você como profissional, seja, enfim. E essa é uma busca e você acaba não praticando esses conhecimentos. Mas que você, do pouco que você absorveu, do pouco que você conseguiu ver, né, aprender, use. Porque esse pouco vai virar muito. Eu te garanto, eu digo isso por experiência própria. Pratique, você vai ver esse conhecimento se multiplicar. Porque você vai impactar as outras pessoas. De um jeito ou de outro, você vai nutrir isso para as outras pessoas, você vai influenciar. Então é importante que a gente tenha essa visão de aprender e praticar aquilo que a gente aprende. Né? Isso, e sobretudo a gente está no mundo das informações, né? Informação, mundo da informação. Pior do que informação, estamos no mundo da fake news. Pelo menos, quando a gente estava, né, tipo, eu lembro que eu sou jovem, claro, gente, eu não vou falar minha idade para vocês, mas sou, né, uns 20 e poucos anos, por aí assim. E aí, mas eu lembro, né, que
na nossa época, que foi ontem praticamente, a gente não tinha celular com tanta facilidade, a gente não tinha acesso com tanta facilidade, e a gente tinha, eu lembro que a gente tinha uma curiosidade, né, pelo conhecimento, a gente ia para as bibliotecas pesquisar, para aprender, enfim. Aí hoje, muitas pessoas têm acesso à informação, e aí eu estava vendo uma matéria muito interessante sobre isso, que assim, as pessoas têm acesso, como você falou, à informação, mas as pessoas não estão preocupadas com conhecimento de fato. Conhecimento é você estudar sobre algo, é você se aprofundar sobre algo e você se sentir seguro para falar sobre aquilo, para passar para alguém sobre aquilo, para praticar sobre aquilo, né? E não adianta você acumular informação se você não sabe como usar, né? É melhor que não tenha tanta informação. Então, a junção do aprendizado e conhecimento vira sabedoria. Sim. Né? Então, e aí você, quanto mais você aprende, mais você sabe que você precisa aprender, né? Exatamente. Quando a gente, né, quando a gente vai chegando na sabedoria, a gente aprende, a gente vai vendo e fala assim, nossa, ainda tem tanta coisa para saber. Tanta coisa para saber. Porque é muita coisa no mundo. Muita coisa diferente. Né? Mas isso que o Índio está falando de colocar em prática, eu concordo. E assim, gente, eu acho que uma das formas que a gente tem de colocar essas coisas em prática é dividindo com outras pessoas. Conversando com outras pessoas. Sabe quando eu falo essas outras pessoas? Não necessariamente você precisa sair na rua para conversar com alguém. Mas é conversando com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua irmã, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai. Eu acho que essa é uma das grandes formas de a gente multiplicar conhecimento. Porque se cada um for multiplicando com um, no final a gente vai ter quantas pessoas refletindo sobre aquilo, pensando e agindo diferente. Porque algumas pessoas agem de certas formas só pela ignorância, por ignorar determinadas coisas. Então muita gente tem problemas de relação, mas não tem o entendimento que talvez isso se resolva com uma boa comunicação, com chamar para conversar, com o perdoar, né? Como você falou aí, que eu acho que é uma coisa muito importante. O perdoar, ele não é apenas para o outro, ele é sobretudo para a gente que perdoa. Então, é aquela coisa de tirar aquele peso das costas, ficar carregando aquele ressentimento, né? Aquela coisa ruim sobre alguém. Isso é um peso gigantesco, sobretudo na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né? Porque a gente fica ali com aquilo ali remoendo, não fecha aquela porta, fica remoendo aquilo ali, né? E toda vez que vê a pessoa, piora e pensa mais coisas ruins. Então, assim, o perdão, assim, primeiramente, ele é para nos libertar a gente de uma situação de ressentimento. E aí muita gente confunde. O pessoal pensa que perdoar é tipo assim, eu vou perdoar para a pessoa voltar e fazer tudo de novo, para a pessoa achar que pode. Não é para isso, né? O perdoar não é concordar com o erro, né? Perdoar não necessariamente você tenha que talvez conviver com a pessoa, né? O perdão é uma libertação, é você ser livre daquilo, né? E aí Augusto Cury fala que a maior vingança que você pode ter em relação a outra pessoa é perdoá-la, porque aquilo vai livrar, isso vai te trazer paz. Então você vai ficar em paz, né? Porque sem o perdão, o não perdão, o que pode gerar doenças, cânceres, o não perdão pode gerar a não paz. Então o que? Não paz é o quê? Ou seja, se você está pensando que a questão do não perdoar essa pessoa, ou essa pessoa está te fazendo, está te controlando, de alguma forma ela está te afetando. Então, no momento que você dá esse perdão, isso que você pensa que ela está fazendo de propósito, ela deixa de fazer, seguindo essa linha de raciocínio, porque você fica em paz. Ou seja, aquilo que ela está fazendo não tem efeito nenhum em você, porque você está em paz. Então, esse perdoar também é nesse sentido. Então, é muito importante que a gente pense dessa forma, haja dessa forma, né? E para a gente fazer um aprendizado final, né? Que cada um passa rápido, né?
o que cada um pegou desse aprendizado maior desse filme, né? E compartilhar aqui qual foi o aprendizado maior para você, Simone. E para você que tá assistindo também, se você assistiu o filme, compartilhe qual foi o aprendizado que você teve. Se sinta à vontade, tá? Eu vou citar 3 aqui, tá? 3 aprendizados. Eu nem diria assim, é um aprendizado, diria que é um reforçamento, né, daquilo que eu já sei, de certa forma. Que nós, não adianta querermos fugir de algo que é fato. A gente sempre vai parecer com nossos pais de alguma forma. É inevitável, né? Então, e a gente vai, às vezes, repetir muitos comportamentos de forma inconsciente. Isso eu acho que é visível. Segundo, o relógio, ele não volta. Não volta. O tempo passou, foi. Então, assim, a gente deve aproveitar melhor o nosso tempo. Até porque o nosso tempo aqui também é, de certa forma, limitado. Então, a gente deve aproveitar melhor o nosso tempo. E, terceiro, eu acho que essa questão do diálogo. A gente tem que estar disposto a dialogar. Eu acho que quando a gente não dialoga, a gente perde muita coisa, né? A gente perde relações familiares, a gente perde amigos, né? A gente perde coisas boas que poderíamos ter na nossa vida. Então, por exemplo, o nosso país está hoje aí numa guerra e eu acho que é falta de diálogo. A gente não dialoga, a gente briga, né? Então, tem gente que acha que olhar para o outro e dizer insulto é dialogar. Isso não é dialogar, é só brigar. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, aprender a dialogar quando necessário. E eu estava vendo um livro hoje, que eu coloquei na minha lista, que eu estava vendo hoje, sigo ele, gosto muito, né, o comentarista, que tem conflitos que não podem ser evitados. Então, assim, tem conflitos que a gente precisa enfrentá-los. Precisamos aceitá-los e tentar resolver. Tem coisas que não dá para a gente ficar fugindo e nem achar que não vai existir. Então, tem conflitos que não dá para evitar. Então, a gente tem que criar coragem para resolver. E quando a gente não dialoga, quando a gente não tenta, a gente está simplesmente fugindo, tentando evitar esse conflito. Mas ele vai estar batendo na nossa porta o tempo todo. Então, acho que a gente precisa ter esse time, né? Para resolver essas coisas. Então, assim, aprendizados que eu tive, tudo depende muito como a realidade ou como eu enxergo as situações, né? Então, vou pegar esse cenário, né, de um julgamento, né? Tá ali o juiz, advogado, então, dependendo de como essa realidade é mostrada, né? Ele pode ser inocente ou culpado. Então, assim, quando a gente tem essa visão sobre as coisas, da mesma forma a gente vê a forma como a gente vê, a gente pode julgar ou não aquilo. E aí o que? O cuidado para a gente não julgar. E também não se julgar excessivamente. Porque isso pode te paralisar. Aí às vezes você está com receio, né? O que os outros vão pensar? Então, assim, uma reflexão que esse filme traz, essa questão do julgamento, né? E a importância do perdão, que você deu o primeiro passo, né? E lembrando que o perdão é primeiramente para você. Quem vai ficar em paz é você, quem vai se libertar é você, quem vai se sentir livre é você. Então, não precisa que o outro mereça esse perdão, mas pergunte se você merece essa paz. Então, é uma questão que a gente pode colocar hoje como aprendizado. Quem quiser, né, colocar nesse final, né, uma colocação, ainda dá tempo, e falar também do canal, né, do YouTube, né, o Whindersson Moraes Coach, que ele foi criado por mim no sentido de compartilhar em relação ao autoconhecimento, ansiedade. Tem os outros filmes do circuito também lá gravado, né? Compartilhe, curta, né? Se inscreva, fale para mais pessoas, esteja aqui no dia de quarta junto com a Simone, junto com a gente aqui, e que
esse momento seja um momento que realmente seja um momento da semana que você possa refletir, que você possa realmente, seja uma fala, seja uma situação do filme, que isso, a partir disso, você possa mudar sua percepção, não só a percepção, mas a sua ação, como eu falei, né? Ter esse aprendizado e praticar. Esse é o meu convite para vocês. Simone, se você quiser fazer considerações finais, né, para a gente partir para o final, né, divulgar seus trabalhos, fique à vontade, né, siga a Simone também, né, tem muito trabalho bacana ela, então fique à vontade. Não, você já falou tudo, né, já concluiu, então eu estou satisfeita. Eu quero agradecer a presença de todos que passaram aqui pela live hoje, né, que tirou um tempo aqui para compartilhar com a gente, para escutar, para refletir, tá? Obrigado pela sua companhia. Esteja sempre aqui com a gente, sempre que puder, como o Whindersson falou, às quarta-feiras, para a gente discutir sobre outros temas, sobre outros, né, outros filmes. Então, a gente faz isso aqui com muito carinho. Então, sua presença aqui também é muito bacana. Quem quiser, siga meu Instagram, tá aí, Simone Salles PC. Eu já falei para vocês, minha temática principal, eu trabalho com adolescentes e com mulheres. Então, eu acho que se você estiver interessado, vai encontrar bastante conteúdo interessante lá, tá bom? E é isso, boa noite. O Whindersson, mais uma vez, obrigado. Gratidão mais uma vez, Simone. Sigam lá a Simone, tem muito conteúdo bacana lá. E agradecer e parabenizar cada um de vocês. Para mim sempre é uma satisfação estar com cada um de vocês. Tem gente que já tem carteirinha aqui, já toda quarta está aqui. Né? Tem figurinha então, carimbada já, que a gente vê ali que está com a gente firme e forte. Então, agradecer a vocês, né, pela confiança, né, do trabalho, e que a gente possa cada vez estar trazendo o melhor conteúdo, os melhores filmes, né, e também, em algum momento, sugestão de vocês também, a gente vai estar aberto. Então, se sinta à vontade, né, gratidão a cada um de vocês, a Simone, até a próxima quarta, né, se Deus quiser, Ele quer, com certeza, para a gente compartilhar conhecimentos e aprendizados e novas atitudes, tá? Então, um forte abraço para vocês, para cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, Simone. Tchau.